Bom dia, irmãos! Chegamos à aula número 7 da nossa revista sobre o livro de Tiago. Essa aula ela tem por título Fé sem parcialidade. Mas a ideia por trás da lição, a ideia básica dessa lição, é falar sobre acepção de pessoas. O texto base nosso está lá no capítulo 2 de Tiago, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou lê-lo inicialmente para a gente ter uma ideia do que a gente vai estudar na lição, ok? Diz assim o texto: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar. Sente-se aqui, mas dizem ao pobre: fique de pé. Ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados aos nossos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois na Escritura Sagrada está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Vamos ler só até o versículo 9, não vamos nos delongar até o capítulo 13, mas a ideia que o texto nos passa é que naquela igreja, naquela comunidade, que era uma comunidade cristã, que estava em Jerusalém, havia um tratamento diferenciado por parte de membros daquela comunidade para quem era rico. Então Tiago ele fala: olha, essa acepção de vocês, ela vai contra os princípios. Então Tiago ele vai enumerar alguns princípios aqui e a gente vai tirar pelo menos 3 pontos que Tiago frisa aqui na nossa leitura aqui do texto. Então ele vai dizer que a acepção de pessoas, ela vai contra o reino de Deus, ela vai contra os nossos princípios, porque ela é incompatível com o caráter de Deus. Vamos abrir lá em Efésios 6:9. Lá no livro de Efésios, escrito por Paulo, há uma orientação a respeito de como as pessoas devem se tratar em relação às pessoas que, vamos dizer, socialmente estavam abaixo delas ali, naquele contexto específico. Diz assim o texto, capítulo 6, versículo 9. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Então, Tiago está dizendo, olha, essa acepção de pessoas que vocês estão fazendo por ela ser rica, ou, se a gente trouxer de uma maneira mais ampla e mais contemporânea, por ela ser bonita, ou por ela ter um status social melhor, ou por ela ter determinada afeição a determinado partido político ou a ideias políticas, essa diferenciação que vocês estão fazendo é incompatível com o caráter de Deus. E aí a gente tem aqui, por exemplo, essa citação no livro de Efésios, onde Paulo fala que Deus trata a todos igualmente. Então Paulo mostra ali que mesmo a pessoa, naquela ocasião, quando ainda existiam escravos, mesmo a pessoa sendo escravo, para Deus eles eram iguais. Então, então Tiago traz essa ideia de que é incompatível com o caráter de Deus. Também é incompatível porque, conforme a gente lê lá em Gênesis, eu não vou abrir aqui, mas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus vai criar o ser humano, ele fala: façamos a nossa imagem, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é isso que a gente entende, e aí eles falam Pai, Filho e Espírito Santo, que formam Deus Trino, que nós acreditamos, fala: façamos a nossa imagem. Então todos nós temos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados, todos os seres humanos foram criados dessa maneira. Então nós não podemos tratar pessoas diferentes, porque para Deus todos são semelhantes a Ele, como seres humanos. É uma ideia filosófica muito bacana, já que a gente não está falando necessariamente de que Deus tem 2 orelhas, ou nariz, 2 olhos, boca, não estamos falando isso. Mas a ideia é que nós fomos feitos à semelhança, à imagem de Deus, seres pensantes, seres que sentem, seres que amam, seres que sofrem, seres que se alegram. Então nós somos semelhantes a Deus em muitos aspectos.
em muitos aspectos, e por isso nós não poderíamos fazer acepção de pessoas tomando por base imagens, da imagem pessoal dessa pessoa, imagem física ou formas de pensar, e etc. Ainda assim, pensando que é incompatível com o caráter de Deus, a revista vai trazer o texto de 1 Timóteo 2, 3 e 4. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim o texto: Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então, tratar pessoas diferentes também é incompatível com o caráter de Deus, já que Deus quer que todos sejam salvos e todos conheçam a verdade. E por último, o texto ainda vai falar sobre julgamento imparcial. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. O texto aqui está um pouco fora de contexto, mas para a gente colocar aí no contexto, um pouco antes, Deus mostra para Pedro, em uma visão, vários animais, né? Inclusive animais considerados impuros pela religião judaica, e fala para Pedro: Pedro, coma esses animais. E aí Pedro fala: não vou comer nada que é impuro. E aí Deus fala assim: não fale que é impuro, que eu purifiquei, né? E aí Pedro vai falar, Pedro estende essa visão dele para a questão do relacionamento de judeus, não judeus, né? De quem era atingido pela salvação ou não era. E Pedro fala: olha, Deus trata a todos igualmente. Ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça, né? Então, Tiago ainda está dizendo, não só em relação a poder, dinheiro, influência, né, posição social, mas também em relação à raça. Continuando, a gente tem uma outra lição nesse texto também que nós lemos, Tiago diz que é incompatível com os princípios cristãos fazer acepção de pessoas. Vamos abrir lá Tiago capítulo 2, verso 5. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Verso 6 diz assim: No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Ao que tudo indica, essa igreja de Jerusalém, ela era pobre, os cristãos eram pobres. E aí Tiago, ele age em favor de enaltecer a pobreza dessa igreja, pobreza material, dizendo que os pobres desse mundo, eles eram ricos na fé e eles possuiriam o reino de Deus. Aqui é importante a gente fazer uma divisão e até trazer para uma questão contemporânea, que é o que? Longe de nós cristãos romantizar a pobreza, muito pelo contrário, nós devemos combatê-la, nós devemos lutar pela justiça social, nós devemos lutar por igualdade de oportunidades, para que todo ser humano tenha dignidade na sua vida, possa alimentar sua família, possa se alimentar, possa progredir no seu emprego, possa se desenvolver, né, possa ter o seu lazer, possa ter a sua estrutura. Nós devemos pregar isso, nós devemos trabalhar para que isso ocorra. E Tiago está falando ali, provavelmente o que tinha naquela igreja era uma situação em que a igreja, sendo pobre, lambia os pés dos ricos, vamos dizer assim, né? Ficava ali favorecendo as pessoas ricas, dando os melhores lugares para as pessoas ricas, né? Sempre beijando a mão das pessoas ricas. E aí Tiago vai fazer uma crítica, falar: olha, vocês não estão entendendo, mas Deus escolheu os pobres para herdar o reino dos céus. Numa visão mais ampla, o fato de ser pobre não garante o caminho para a salvação, ou não garante que as pessoas sejam boas, não é essa a ideia. Mas o contexto ali em que o pobre ele era oprimido, e aí a gente vai ver isso no verso 6, né? Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? Então o Tiago está pegando as pessoas que eram oprimidas, né, e enaltecendo elas. Se a gente for trazer para uma visão contemporânea, a gente ainda vê algumas coisas na internet. De repente uma pessoa posta lá: orgulho de ser negro, ou orgulho de ser índio. E aí tem alguma pessoa que coloca assim: orgulho de ser branco, né? Como se fosse a mesma coisa, como se a ideia fosse a mesma. A mesma coisa seria nessa situação aqui de Tiago, onde os pobres daquelas igrejas deveriam pensar assim: olha, eu tenho orgulho de ser pobre, porque sendo pobre, sendo nessa condição, ainda assim Deus me escolheu, Deus me ama, Deus se preocupa comigo, né?
E aí talvez os ricos tenham falado a mesma coisa, assim, não, eu tenho orgulho de ser rico, mas não é esse o contexto. Da mesma forma que o contexto, quando essas pessoas contemporâneas, né, essas pessoas de hoje falam ter orgulho de ser branca, está totalmente fora de contexto. Na nossa sociedade a gente tem aí os índios que sofrem para ter suas terras demarcadas, que sofrem para levar a vida que eles levavam, que eles gostariam de levar, né? Que são explorados. Né? Nós temos a questão da escravidão no Brasil, que durou até praticamente 1900, ou seja, pouco mais de 120 anos atrás, né? Em que as pessoas eram exploradas, as pessoas eram oprimidas, as pessoas eram discriminadas. Quando eu falo eram, talvez sejam ainda discriminadas de alguma maneira, mas naquela época nada disso era incorreto. Então a gente vem de um contexto onde não faz sentido você falar orgulho de ser branco, claro, fazendo uma ligação íntima, né? Uma ligação idêntica às pessoas que falam orgulho de ser negro, ou orgulho de ser índio, né? Ou ainda, se a pessoa é judia e vive na Alemanha, ou vive numa situação em que ela foi ou é discriminada, e falar orgulho de ser judeu, ou ainda se a pessoa é palestina, né, e vive em Israel, e falar eu tenho orgulho de ser palestino. Por quê? Porque naquele contexto, essas pessoas eram minorias, eram oprimidas, né, e eram exploradas. Então Tiago está enaltecendo aquele grupo que era explorado. Então a gente não traz isso como algo que garante a salvação, ou que torna as pessoas boas ser pobres, não garante isso. Mas a ideia por trás do que o Tiago escreve é enaltecer. Falar, olha, vocês pobres, vocês são bem-aventurados, vocês vão herdar o reino de Deus, Deus se preocupa com vocês, né? E além disso, aí sim, ele faz uma crítica para os ricos. Ele fala, eu não estou entendendo vocês. É possível e provável, né, que aqueles ricos, esses ricos do texto, eram judeus ricos, que além de discriminá-los por serem cristãos, por serem pobres, ou seja, questão religiosa, né? Isso também é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa realidade. Discriminação por determinada pessoa ser de determinada religião. Então o Tiago está fazendo uma crítica àqueles ricos que, além de discriminar os cristãos por serem cristãos, os discriminavam por serem pobres, né? E os exploravam. Então é possível que os judeus ricos exploravam os pobres de que maneira? Eles emprestavam dinheiro para o pobre não conseguia pagar, e aí no versículo 6, ele vai dizer, não são os ricos que os exploram e os arrastam para serem julgados no tribunal. Então emprestava dinheiro para o pobre não conseguia pagar, ele começava a processar, né, aquela pessoa, contratava um advogado e ia para o tribunal, da mesma forma que existe hoje o tribunal. E aquele pobre ficava cada vez mais pobre, e aquele rico ficava cada vez mais rico, porque os bens do pobre eram penhorados para pagar a dívida dele, a estrutura familiar dele era talvez destruída, né, os filhos ou filhas eram utilizados pelo rico para fazer os serviços do rico, então acabava diminuindo ainda mais a vida do pobre. E a igreja fazia acepção de pessoas, o que o Tiago está dizendo é isso, a igreja fazia acepção, falava, não, essa pessoa é rica, essa pessoa explora outras pessoas, mas mesmo assim a gente vai tratar bem essas pessoas. Então o Tiago está batendo firme nessa tecla, dizendo, o que vocês estão fazendo é errado, essa acepção de pessoas em que vocês abrem mão, vamos dizer assim, de um irmão seu que é pobre, que mora perto de você, ou que está na mesma igreja que você, em detrimento de alguém que é rico, talvez um judeu rico, que nem é da comunidade aqui, é errado, vocês não devem agir dessa maneira. Numa visão mais ampla, a gente tem que entender que independente da pessoa ser rica ou ser pobre, a gente tem que tratá-la da mesma maneira, de uma maneira boa, de uma maneira amável, de uma maneira justa. Não privilegiar um em detrimento do outro. E Tiago está fazendo uma crítica ali porque as pessoas estavam privilegiando os ricos em detrimento dos pobres. Então, Tiago deixa essa lição de que é incompatível com os princípios cristãos permitir que os pobres eram oprimidos e ainda, de certa forma, bater palmas, né? Ou continuar dando um atendimento prioritário, né? Continuar tratando essas pessoas de uma maneira melhor do que os pobres daquela comunidade. Além disso, ele vai dizer lá no verso 7, são eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Então, provavelmente esses judeus ricos ainda falavam, olha só, o cristão que deixa de pagar aí, olha, o cristão que é inadimplente, né? O cara é crente, é inadimplente, né? O cara é crente e está aí dessa forma, me devendo dinheiro. Era uma crítica que eles faziam, inclusive,
ao bom nome que Deus deu a eles, né? Cristãos. E Tiago também ele vai dizer que tratar as pessoas de forma diferente é incompatível com a natureza da igreja. A revista ela vai citar lá o capítulo 1 do 1 Coríntios, versículo 10 e versículo 11. Diz assim o texto: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem, que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Vamos parar só no versículo 10. Então, é incompatível com a natureza da igreja tratar pessoas diferentes. Na verdade, o sentido da igreja é a união, é a comunhão, é um corpo, né? É o corpo de Cristo, essa é a ideia do corpo. Em que as pessoas são diferentes, talvez pensem de forma diferentes em um ou outro assunto, mas que o amor reine, que essa condição de estar juntos reine acima de outros assuntos. Então, Tiago, lá no verso 8 do capítulo 2, diz assim o texto: Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: ame aos outros como você ama a você mesmo, que é o mandamento que Jesus resume, parte dos mandamentos. Jesus vai resumir: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Então, o Tiago ele vai trazer esse amor como parte da natureza da igreja, e por isso ele condena, Tiago condena a parcialidade, fazer acepção de pessoas. Tiago continua condenando. Tiago ele vai falar sobre não violar nenhum mandamento. Está lá no verso 9 até o verso 11, vou ler aqui. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. E aí o raciocínio de Tiago é mais ou menos o quê? Se você quebra a lei de não amar o próximo como a você mesmo, então na verdade você está transgredindo, ou seja, você está quebrando a lei, uma lei, mas quem fez a lei estava com um pensamento único, que é o bem-estar da comunidade, que é uma convivência sadia, né? Uma forma de viver bem, de viver em harmonia, em paz. Então ele vai dizer que se você quebrou o mandamento, na verdade você está quebrando todos, porque você está indo contra quem fez o mandamento. E quem fez o mandamento? Deus. Essa é a ideia de Tiago. Então por isso que ele vai falar que se você quebrou um, você está quebrando todos, porque você está quebrando, na verdade, a forma que Deus quer que você haja. Isso é muito alinhado com a nossa ideia de que pecado é pecado, que não existe pecadinho ou pecadão, de que os pecados eles podem ter consequências diferentes, mas para Deus eles são pecados. E você está transgredindo algo que veio do coração de Deus, que veio para que a comunidade cristã, ou os filhos, né, de Deus, vivam em união, vivam em harmonia. E por último ele vai falar sobre justiça e amor, está lá no verso 12 e verso 13. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. A palavra misericórdia, e aí quando a gente faz uma associação com justiça e amor, e tem-se muito essa ideia no livro de Tiago, é algo de prática, né? É algo de atitude. Eu amo tal pessoa. Parece uma coisa assim, eu tenho um sentimento por aquela pessoa. Mas não é só questão do sentimento, né? Se você ama aquela pessoa, você tem que agir com justiça com aquela pessoa, você tem que ser misericordioso com aquela pessoa, você tem que tratar aquela pessoa com dignidade. Então, para a gente resumir essa lição, a gente tem que a ideia de Tiago é que fazer acepção de pessoas, diferenciar as pessoas por determinada raça, ou ainda posição social, ou poder aquisitivo, ou ideias políticas, né? Fazer a diferenciação de pessoas, principalmente na comunidade cristã, mas não só se restringindo a ela, né? A gente pode estabelecer isso para um grau maior de relacionamento do cristão com a sociedade por inteiro, né? Mas principalmente na comunidade cristã, vai contra o mandamento do amor, que é o mandamento em que você deve tratar a todos com dignidade, com respeito e sem diferenciação. Amém? Essa é a nossa lição da revista, a lição número 7, Fé sem parcialidade. Bom dia e até a próxima.